Was stinkt denn da so? O Bar Luva Dourada não é um filme pra passar o tempo, é um mergulho em um dos capítulos mais sujos e desconfortáveis da história criminal alemã. Logo de cara, na primeira cena, ele já te mostra o quão pesado vai ser e um mundo em decomposição. Tudo tá podre, o personagem, os lugares e as pessoas ao redor. Ele é um filme violento, cruel e extremamente nojento. Fala aí galera, eu sou o Rafael Pedroso e é um prazer imenso ter você aqui de novo. Hoje eu vou contar a história de um filme que é baseado em um serial killer real que viveu na Alemanha. Quem foi Fritz Honka e qual é a história real por trás do filme O Bar Luva Dourada. E eu vou te explicar por que essa obra é considerada uma das representações mais cruas e perturbadoras já feitas sobre um serial killer. Mas é isso, bora comigo, já deixa o like e se inscreve se caso você ainda não estiver inscrito. E comenta se você já viu esse filme também. O filme alemão conta a história real de Fritz Honka, um assassino que matou 4 mulheres entre 1970 e 1975 na cidade de Hamburgo. Tudo isso aconteceu dentro de um pequeno apartamento no bairro de Altona, enquanto o Honka levava uma vida invisível para a sociedade. Até pelo jeito dele, os lugares que ele frequentava, ele passava muito batido, sabe? O Fritz Honka, ele já teve uma vida embaçada desde sempre e marcada por tragédia desde o início. Ele era um irmão entre 10 e poucos sobreviveram por passarem muito tempo em campos de concentração durante a Segunda Guerra Mundial. Seu pai foi preso por integrar um partido comunista alemão. Então, após ser liberado, ele sucumbiu ao alcoolismo e às sequelas dessa prisão. Seus filhos foram separados e enviados para orfanatos, entre eles o próprio Fritz Honka. Então, durante sua vida adulta, o Honka seguiu o mesmo caminho torto do seu pai. Ele não conseguia manter nem empregos, relacionamentos, sejam familiares ou até mesmo de amigos e tal. Ele tinha bastante problemas sociais, assim. Além de ser um alcoólatra extremamente violento com as mulheres, nutrindo fantasias sexuais extremamente perturbadoras. E além disso tudo, após um grave atropelamento que ele sofreu, seu rosto ficou totalmente desfigurado, o que o isolava ainda mais das outras pessoas. Então, o Honka passou a conviver apenas com esses outros rejeitados da sociedade ali. Ele trabalhou um tempo como guarda noturno e isso era o que dava para ele um certo anonimato também. Mas as fantasias que ele tinha, extremamente grotescas, só cresciam. E o bar que dá nome ao filme existe de verdade. O Bar Luva Dourada foi fundado em 1953 e funciona até hoje no bairro de São Paulo, eu acho que fala assim, uma região boêmia de Hamburgo. E era ali que o Fritz Honka passava grande parte das suas noites, bebendo e observando, vasculhando e escolhendo quem seriam suas vítimas. E sendo elas, em sua maioria, mulheres marginalizadas que estavam ali se prostituindo e coisas assim, em troca de bebida ou drogas e tal. E elas circulavam por aquela região. Então, como as pessoas que frequentavam ali já eram marginalizadas, de certo modo tinham uma vida meio decadente, se caso elas desaparecessem, raramente chamavam a atenção das autoridades. Então, seus crimes envolviam estrangulamento, seguidos por necrofilia. Após fazer tudo isso, fazer as vontades dele, ele escondia os restos no sótão do seu próprio apartamento. Ele não tinha sido descoberto até então, nunca associaram os casos a seu nome, até que, por acaso, em 1975, aconteceu um incêndio no apartamento do vizinho, e isso trouxe a polícia, os bombeiros até lá. Por conta desse incêndio, acabaram entrando no apartamento para ver se não tinha ninguém e tudo mais, e aí sim foram encontrados os corpos esquartejados dessas 4 mulheres. A história chamou a atenção do escritor e músico alemão Heinz Strunk, eu acho que é assim que fala, Strunk, e decidiu transformar esse caso em um livro. E esse livro se tornou então um best-seller em 2016. Pouco tempo depois disso, o diretor Fatih Akin, todos os nomes eu vou escrever aqui porque sinceramente é muito difícil de pronunciar, não tenho a mínima base de alemão. Então o diretor assumiu a missão de levar essa história para o cinema. Sendo assim, o Bar Luva Dourada estreou na Alemanha em 2018 e chegou ao Brasil em 2019, sendo exibido principalmente em salas alternativas. E o diretor desse filme, ele tem uma precisão muito cruel. Ele não romantiza ou embeleza e nem suaviza as mortes e o caso como um todo. Inclusive, o ator Jonas Dessler, acho que é assim que fala, tá completamente irreconhecível como Fritz Honka. Ele, inclusive, é um dos caras mó bonitão e tal, assim. E diferente do que a Netflix e a Prime faz, como eu disse, eles não
utilizam disso pra humanizar, ou romantizar, ou trazer conforto visual através desse ator. Muito pelo contrário, ele tem uma caracterização absurda, que de fato lembra muito mesmo o assassino real. Essa caracterização é propositalmente repulsiva e foi criada pra causar esse desconforto desde o primeiro minuto. E causa, porque você vê nas pessoas a sujeira, dá nojo de fato, o cabelo encebado, os dentes sujos, as atitudes que ele toma, tudo é muito nojento, o apartamento, os ambientes em si, você sente o cheiro mesmo estando do outro lado da tela, cara. Não tem como fugir. O filme apresenta uma São Paulo escura e decadente. Os bares são sujos, as bebidas baratas, as pessoas esquecidas e deprimidas e sozinhas pela noite. Não existe essa glamorização e nem alívio sonoro, não existe um respiro. A estética é toda suja, seca, nojenta e muito claustrofóbica também. Bem distante da abordagem aí que Hollywood tem trazido sobre serial killers em geral. Aqui o mal não é fascinante ou poético. Ele é nojento e profundamente humano e profano também. Esse tipo de abordagem choca quem não tá acostumado com o cinema alemão. Nada recebe uma maquiagem pra amenizar. Não há heróis e nem anti-heróis, apenas uma realidade muito crua, além de sangrenta, suja e despedaçada. O Bar Luva Dourada não é um filme pra todo mundo. Ele é um filme pra quem quer encarar esse abismo, não desviar o olhar disso, essa realidade pesada e triste. Pra quem entende que o horror mais perturbador não vem do sobrenatural, mas do próprio ser humano como uma entidade maligna, mas totalmente real e palpável. Ainda assim, mesmo sendo extremamente pesado, isso aqui é uma obra-prima do cinema e do true crime. E o fato de ser baseada em uma história real traz ainda mais substância e visceralidade pra isso aqui. Então eu já digo assim, honestamente, se você não tá acostumado com um gore mais pesado, umas produções mais cruas e violentas de fato, se você for mais sensível, esse não é um filme pra você, tá? Pelo menos por enquanto não. É um filme que te deixa mal, é um filme que te traz bagagem emocional e eu tenho certeza que vai ficar na sua cabeça. A violência em si vai te fazer questionar de fato. Ainda assim, com tudo isso, é um filme que é extremamente importante e merece ser visto. E essa é o tipo de produção que a Netflix e a Prime, por exemplo, deveriam estar fazendo ao invés de Tremembé, aquela série Monster lá, romantizando e passando pano pra bandido. Ele é violento, cruel e nojento. O Fedor é quase um personagem. A câmera te força a entrar naquele caos e sentir toda a tristeza daquele mundo. É um filme pesado pra uma história também pesada. Mas se você curte terror, vale muito a pena assistir. Mas então é isso. Diz pra mim aí se você já assistiu o Bar Luva Dourada e o que você achou desse filme. Se inscreve no canal se você ainda não tiver inscrito, porque eu vou pegar mais firme aqui agora e sempre vou trazer um filme pra você nunca ficar sem ter o que assistir. Me segue no TikTok também, que lá eu sempre trago indicações de filmes numa versão mais curta e tal. Compartilha esse filme pra alguém que você queira que assista ou que se interessa por essa temática. É isso, tamo junto. Até a próxima, valeu e é nóis!